Os dispositivos eletrônicos estão cada vez mais presentes em nossas vidas. E com eles, surge a necessidade de fontes de alimentação que sejam eficientes, confiáveis e compactas. E é aí que entra a combinação poderosa de fontes sem transformador e relés de estado sólido. Olá pessoal, meu nome é Pedro e este é o canal eByte Brasil. As fontes sem transformador são circuitos eletrônicos que convertem a tensão da rede elétrica, que geralmente é 110 ou 220 volts, em uma tensão menor, para que seja uma tensão adequada para alimentar dispositivos eletrônicos. Elas operam sem a necessidade de um transformador. Lembrando que o transformador é um componente tradicionalmente usado para reduzir a tensão da rede elétrica. E um relé de estado sólido é um dispositivo eletrônico que funciona como se fosse um interruptor que controla o fluxo de corrente em um circuito. Ele é composto por semicondutores. Esses semicondutores controlam a passagem da corrente sem a necessidade de partes móveis e mecânicas. E a combinação de uma fonte sem transformador e um relé de estado sólido oferece uma solução compacta, leve, eficiente, confiável, durável, silenciosa, rápida, segura e flexível para diversas aplicações. É importante levar em consideração que essa combinação pode ter um custo inicial, financeiramente falando, mais elevado do que as soluções tradicionais. Mas os benefícios a longo prazo, como a redução de custos de manutenção e o aumento da vida útil, podem compensar esse investimento inicial. E se você procura por uma solução moderna e eficiente para controlar cargas em seu projeto, a combinação de uma fonte sem transformador e um relé de estado sólido é uma excelente opção. E sendo assim, vamos ver um esquema que tem um estágio de fonte sem transformador e outro estágio de relé de estado sólido. A fonte serve para alimentar um dispositivo sensor que consome menos de 50 mA. E o relé de estado sólido vai controlar uma carga direto em tensão alternada de 110 ou 220 volts. Então vamos ver esse esquema e depois ver o circuito funcionando. Bom, então vamos ver o esquema aqui, ver como é que funciona esse esquema. E a gente começa aqui falando sobre o resistor de 100 ohms. Inicialmente eu já aviso, é um resistor de 2 watts, então eu já vou avisando que eu utilizo de 2 watts, porque embora ele não esquente, se houver um problema ele vai esquentar. Então ele vai esquentar um pouco e vai abrir, no caso de problema com o capacitor. E essa fonte, para 110 volts, é aproximadamente 30 mA, e para 220 volts é aproximadamente 55 mA. A entrada dela é 110 ou 220 volts, é bivolt. E a gente tem um dos fios da rede elétrica, é o chamado 0 volt, mas isso não quer dizer que não dê choque. Essa fonte é uma fonte tipo rabo quente, ou seja, o vivo da rede pode estar no negativo da fonte, e aí, colocando a mão ou qualquer parte do corpo no negativo da fonte, vai dar choque. O capacitor C1, aqui nesse esquema, eu coloquei como 680 nanofarad. Ele é um capacitor de poliéster, então se a rede for de 220 volts, o isolamento mínimo dele é de 400 volts. Se for
a rede de 110 volts, então ele pode ser de isolamento de 200 volts, ok? Então vamos lá. R1, como eu falei, é de 100 ohms por 200 watts. Esta ligação nada a ver. Esse R4 aqui, em alguns esquemas eu omito ele. Aqui, como vai um esquema já mais elaborado, a pessoa vai fazer um investimento um pouquinho maior, então pode colocar um resistorzinho de 100K a mais. É 1/8 de watt, tá bom? Ele fica em paralelo com o capacitor C1, e a única finalidade dele é descarregar o capacitor quando a rede for desligada do circuito. Então isso evita choques depois que o circuito for tirado da tomada. Que vale lembrar uma coisa, que esse circuito não tem uma chave liga e desliga para fazer a ligação. Então, quer dizer que se ele tivesse uma chave e eu desligasse ele sem esse resistor R4, 2, 3 horas depois, eu ainda poderia levar um choque se eu encostasse nesse capacitor, estando ele ligado no circuito. D2. Esse D2 é um diodo N4007, no esquema é um diodo para 1 ampere, é um diodo de uso geral, qualquer diodo retificador serve. Por que 4007? Porque é barato, fácil de achar e qualquer sucatinha tem. O D3 é a mesma coisa que o N4007, na mesma situação. A única coisa que tem que ser observada aqui é a posição de ligação. Olha onde se liga o anodo, olha onde se liga o catodo. Presta atenção na ligação, que se ligar errado, vai precisar do extintor de incêndio. Aqui eu coloco o D1 como 5 volts. O diodo é de 1 watt. E a fonte, a tensão de saída da fonte, é determinada por este diodo Zener. A corrente é determinada pelo capacitor e a tensão é determinada pelo diodo. Então, prestar atenção nisso aqui. Se eu precisar de uma fonte de 7 volts, então eu vou utilizar um diodo de 7 volts. E assim por diante. Então, aqui também deve olhar. Se eu vou ligar um sensor de alguma coisa, um sensor de presença, um sensor de movimento, um sensor de infravermelho, qualquer coisa que eu ligar, eu tenho que prestar atenção. Se ele vai consumir menos de 50 miliamperes e qual é a tensão de alimentação dele. Então esse diodo aqui é escolhido de acordo com o sensor que vai ser utilizado. Capacitor C2, 470 microfarad. Esse capacitor podia ser até de 220 microfarad, que não teria problema. Aqui no esquema, como eu tenho bastante por aqui de 470, eu botei de 470. Funciona perfeitamente e o circuito foi baseado nele. E a saída dele pode ser 12 volts ou pode ser 5 volts. Então não, eu coloquei aqui 12 volts de propósito, tá? De propósito. Mas a saída aqui, ó, depende do diodo Zener. Se eu colocar um diodo Zener de 5 volts, a saída vai ser 5 volts. Se eu colocar um diodo Zener de 12 volts, a saída vai ser 12 volts. Só prestar atenção nisso. E o controlador principal da carga é um Triac BT139. Eu olhei um datasheet, me parece que eu vi 16 amperes, não tenho certeza. Mas se tiver 16 amperes, essa corrente é de pico. Então eu recomendo colocar uma carga de 5 amperes no máximo. E também isso aqui não é para ligar motor que vai girar não sei o que lá. Isso aqui é para ligar lâmpada, alarme, sirene, alguma coisa assim. Então na saída eu vou mostrar com uma lâmpada de LED inclusive, mas o circuito pode ligar um motor, pode ligar uma sirene, desde que seja 220, pode ligar um transformador de uma fonte e esse transformador ter outras coisas ligadas nele, tipo um amplificador, uma sirene, sei lá. Tudo que via a imaginação da pessoa que possa ser alimentado por 110 ou 220 volts pode ser ligado nessa saída desse relé de estado sólido. Então, prestar atenção aqui, ó, no R3. O R3 é um resistor de 1/8 de watt de 47 ohms. Prestar atenção nessas ligações porque
essa parte aqui costuma dar bastante problema de ligação e não de problema eletrônico, de ligação. Por quê? O camarada olha e pensa uma coisa, mas não é. Essa ligação aqui é o quê? O R3 está ligado com C3, que é de 10 nanofarad, com isolamento de pelo menos 220 volts, 200 volts, 220, por aí. A função dele aqui é filtrar possíveis ruídos que gerem interferências em outros dispositivos próximos. L1 aqui é a lâmpada que eu me referi. Então, pode ser uma lâmpada de 110 ou 220, de acordo com a rede que vai ser utilizada, e a corrente que vai ser consumida pela lâmpada deve ser suportada pelo TRIAC. 470R, veja só, cuidado com isso, cuidado com isso. Aqui, na saída do BT139, tem um resistor de 470 ohms. Esse resistor faz a polarização do diodo interno do acoplador óptico, que é um MOC 3041. Então, internamente, este MOC tem um diodo, e esse diodo não é um diodo comum, é um diodo DIAC. Ele conduz nos dois sentidos, e essa condução nos dois sentidos é que faz com que esse circuito possa funcionar. Então, esse resistor de 470R, esse resistor de 470R, que é o R8, aqui está sem denominação de número de resistor, eles fazem a polarização do DIAC interno do MOC 3041. Então veja só, não pode confundir esse R3 com R8 e nem com esse outro resistor. Olha, 470R e 470R. E aqui é só 47R. Vamos cuidar nisso aí, porque vez em quando eu vejo o pessoal reclamando que não conseguiu fazer a montagem, que fez a montagem e pegou fogo e coisa e tal. Então a eletrônica é o seguinte, a eletrônica é fascinante, é algo espetacular, mas requer atenção. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, o pessoal que gosta de fazer montagem, não faz montagens paralela a outros serviços, a outras coisas. Ah, eu estou fazendo a montagem aqui esperando que alguém me chame para fazer tal coisa. Não faz isso. Vai lá e faz tal coisa e depois volta para fazer o serviço de montagem com atenção total na montagem. Aí vai dar certo. Separa os componentes antes de fazer a montagem, não dá atenção para curiosos que ficam perguntando um monte de besteiras. Algumas pessoas têm até necessidade de desligar o telefone, evitar o contato com terceiros para que não percam a atenção nesse tipo de montagem. Mesmo porque aqui é uma montagem que requer cuidado redobrado, porque é uma montagem que trabalha diretamente em 220 volts e um erro aqui é fatal no sentido de destruir os componentes e também possivelmente um acidente. A gente não quer que isso aconteça, por isso que está fazendo esse alerta. Então, não preste atenção em outra coisa quando estiver fazendo a montagem deste circuito. R2 é um resistor que é ligado em série com o LED interno do MOC 3041, e aqui o valor de 820 ohms é, no caso, para caso a fonte tenha 5 volts. Se a fonte tiver uma outra tensão, tipo 12 volts, nós vamos chegar aqui a 2K2, tá? Então, se a fonte tiver 12 volts, aqui é 2K2, e no caso de 5 volts é 820 ohms. Se colocar um resistor que queimar o LED interno do MOC 3041, o componente todo está perdido. Então, teria que tirar o MOC 3041 e trocar pelo novo, e sabendo que pode acontecer esse tipo de coisa, então não cometam esse erro. Por isso que eu digo, presta atenção quando estiver fazendo a montagem. E aqui, ó, olha atenção aí, olha atenção aí. Veja só. Olha só.
negativo da fonte de alimentação a um dos terminais do LED interno. Então presta atenção nisso, porque esta fonte aqui vai fornecer a alimentação para o sensor. Então o negativo dessa fonte com o negativo do sensor deve ser ligado juntos, e nesse caso o sensor vai ser alimentado e vai ter o ponto comum negativo em todas as partes do circuito, ok? Prestar bastante atenção nisso. E o sensor aqui, eu coloquei aqui como um sensor, um PIR, mas pode ser qualquer outro. Então, pode ver que o sensor vai ser alimentado na tensão de saída, no caso aqui é 5 volts, esqueço 12 volts aqui, mas se o sensor fosse 12 volts seria a mesma coisa. A saída aqui do sensor é ligado no resistor R2 e o ground é ligado em comum com toda a fonte de alimentação. Mais uma vez eu alerto que a fonte de alimentação é tipo uma televisão rabo quente, então não deve ser colocado em nenhuma hipótese nenhuma parte do corpo no circuito enquanto ele estiver ligado. Então vai fazer a montagem, testa com todos os cuidados necessários, deixa os 4 fios, os 2 fios de saída para a lâmpada e os 2 fios de entrada para o circuito, deixa eles de forma que possa ser acessível externamente a uma caixa de plástico. Não usem caixa metálica para essa situação. Então, eu acho que bem definido, bem explicado, é um circuito perigoso, mas economiza bastante dinheiro aí em termos de montagem. Então, além de economizar dinheiro, também tem uma durabilidade muito grande, porque é um circuito que não tem nada mecânico, é totalmente eletrônico. Então, um relé tem, geralmente nos manuais dos relés, 5.000 operações. Então, ele vai piscar, vai acender e apagar mais ou menos 5.000 vezes. Claro que ele dura mais, mas dependendo do faiscamento, pode até durar menos. E como aqui é tudo eletrônico, dura muito mais. Mas, em compensação, tudo tem um preço. Aqui o preço é o risco ao manusear esse tipo de circuito. E é isso. Bom, aqui eu tenho o circuito, está todo montado, a fonte sem transformador e o relé de estado sólido. Esse resistor aqui nunca deve ser ignorado, aqui é 820 ohms, e para cada tensão de alimentação ele deve ser calculado. Então, se o sensor for de 5 volts, então esse resistor é 820 ohms. Se o sensor for de 12 volts, esse resistor vai ter que ser alterado para um valor maior, porque se não diminuir, no caso, a corrente, pode queimar o LED interno do MOC 3041. Então, sempre respeitar a limitação. Aqui eu vou fazer um teste de funcionamento só para mostrar que o sensor vai polarizar este resistor, e esse resistor vai fazer acender o LED interno do MOC 3041. Então, aqui eu tenho a entrada de tensão, e aqui eu tenho a saída de tensão. E aqui eu acendo a lâmpada diretamente, mas eu poderia acender, ou ligar um transformador, ligar uma sirene, qualquer coisa que eu quisesse. Basicamente, funciona polarizando. Vê que eu vou colocar 12 volts direto aqui em cima do resistor, mas é exatamente isso que faz o sensor quando é ativado. A tensão de saída dele é ativada para nível HI, ou no caso nível alto, e é onde acende a lâmpada, ou ativa o dispositivo. Basicamente é isso, não tem erro nenhum. Sempre cuidando nesse sentido de tipo de equipamento, a questão é relativa à segurança. Isso aqui não pode colocar a mão no circuito, porque vai dar choque. Outra coisa, vai colocar o circuito para funcionar, faça ele, mas antes coloque numa caixa de plástico
para que não haja problema de choque com terceiros. A gente se vira, leva o choque, dá aquele susto, mas a gente se vira. Agora, quando é um estranho, sabe-se lá, né? No mais, não tem o que fazer, é basicamente isso aqui. É só respeitar a corrente do triac que for colocada. Aqui no caso eu tenho um BT139. Eu vi um manual aí, um datasheet, que parece que era 16 amperes, mas eu acho que não é, eu não tenho certeza. Então sempre olhar o triac que está sendo usado aqui e respeitar o limite do triac. Isso vai fazer com que, se eu vou usar preciso para 24 amperes, eu vou botar um BTA 24. Se for usar um BTA para 12, ou no caso precisar de 12 amperes, eu vou utilizar um BTA 12 e assim sucessivamente. Eu preciso só de de 3 amperes, então escolhe um triac baratinho e coloca ali para 3 amperes. Então, o que eu ligar aqui, independente se for uma fonte, um transformador, uma sirene, uma televisão, um rádio, seja lá o que for, desde que conectado em 110 ou 220, vai acender quando o sensor disparar. E o disparo do sensor é fazer a tensão positiva entrar por esse resistor para fazer acender o LED interno aqui. Vamos lá de novo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente e compartilhe o link desse vídeo com seus amigos nos grupos de aplicativos e nas redes sociais. E se você quiser receber notificações sobre novas publicações aqui no canal iByte Brasil, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima publicação.